Olá, queridos, é muito bom estar com vocês aqui, nesse retorno dos nossos cultos presenciais, e olá também para vocês que estão conferindo com a gente no culto online. Nós já estamos no 11º dia de um tempo de oração e de jejum que nós temos feito como igreja, e nós vamos começar esses primeiros 15 minutos do culto, clamando ao Senhor, orando pela nossa nação. Então fique bastante livre nesse momento, você pode ajoelhar, você pode andar pela igreja, você pode ficar sentado, mas vamos ter esse momento de oração diante do Senhor, amém? Enquanto eu vou estar orando, para você que está aqui, os motivos vão estar aparecendo aqui, e vamos começar esse tempo adorando mesmo aquele que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Senhor. Então esse é o momento de nós fazermos isso, aquilo que é bom e aceitável diante de Deus, orando pelas autoridades constituídas sobre a nossa nação, amém? Vamos orar em primeiro lugar pelo governo deste país, pelo nosso presidente, ministros, prefeitos, secretários, para que eles tenham sabedoria e direção do Espírito Santo para se posicionar em meio às decisões, no meio dessa crise. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nessa manhã. Tu és digno de toda glória, Tu és digno, Senhor, de toda honra. É uma alegria dos nossos corações estarmos aqui na Tua casa, congregando, olhando nos olhos uns dos outros, para aqueles que estão em casa, olhando nos olhos da sua família. Senhor Deus, é uma alegria do nosso coração estar aqui, porque sabemos que o Senhor já se encontra no nosso meio, poderoso para fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. O Senhor já está aqui, operando sinais, operando maravilhas, operando milagres. Senhor, e como esse texto que nós lemos e declaramos, Senhor Deus, que a sua palavra nos ensina a apresentar os nossos corações com orações, com súplicas, com intercessões a favor de todos os homens e também daqueles que são investidos de autoridade. Senhor Deus, oramos, Senhor, pelo governo dessa nação, Senhor Deus, pelo presidente da nossa nação, ó Pai, pelos seus ministros, pelos secretários, esses homens que têm governado nesse tempo. Senhor, não é, Senhor, a nossa função criticá-los, não é a nossa função, apesar de que podemos discordar um ou outros pontos, mas é a nossa função orar por eles, é a nossa função gerar um novo tempo para a nação, Senhor Deus, porque começa com a igreja, a mudança e a transformação que precisamos para a nossa nação, e oramos, Senhor Deus, para que eles, Senhor Deus, sejam homens de Deus, ouçam a voz do Senhor, é o Senhor quem fala ao coração do homem, e oramos, Senhor Deus, para que os nossos governantes sejam sábios naquilo que eles falam, sábios nas decisões. Senhor Deus, quantas pressões temos vivido nesse tempo. Imagine esses homens e mulheres que estão lá, nessa posição, Pai, que eles tenham graça, que eles tenham direção, que eles ouçam, Senhor, os profetas que o Senhor tem levantado nessa geração para falar ao coração deles, em especial, Senhor Deus, que eles tenham mesmo direção, sabedoria, graça, para governar, Senhor Deus, a nação, ó Pai, nesse tempo. Senhor Deus, pedimos que o Senhor alcance, Senhor, o nosso governador, a nossa prefeita também, os vereadores dessa cidade, juízes, homens e mulheres de autoridade. É o Senhor quem coloca no trono, é o Senhor quem estabelece reis e príncipes, é o Senhor também quem remove. Oramos, Senhor Deus, para que esses homens e mulheres tenham, Senhor Deus, mesmo direção do Senhor, sejam protegidos por Ti. Nós liberamos palavras de vida sobre eles, nós liberamos, Senhor Deus, desta palavra, Senhor, de intercessões, de ações de graça, de súplicas, Senhor Deus, para que sejam revestidos pelo Senhor, pela força do Seu poder, ó Pai. Eles tenham muita graça, muita direção
para, Senhor Deus, estar agindo de acordo, Senhor, com esse tempo. A sua palavra diz lá em Salmo 22, 28, que do Senhor é o reino, e o Senhor governa as nações, é o Senhor quem governa o Brasil. Declaramos isso, levantamos a nossa mão, é o Senhor quem governa essa nação, é o Senhor quem governa as nações da terra. O Senhor Deus é o rei de toda a terra, e a nós, os filhos dos homens, o Senhor Deus, para que governássemos, para que tomemos posse, para que, Senhor Deus, a terra seja conquistada. Por isso a tua igreja ora, levanta as suas mãos, estende as suas mãos para abençoar o país. Aí da sua casa, aqui, nesse momento, vamos estender as nossas mãos, abençoar, liberar palavras de vida sobre as famílias, liberar palavras de vida sobre a nação, liberar palavras de vida sobre a economia, liberar palavras de vida sobre o trânsito, sobre a saúde, em cada aspecto, Senhor, nós liberamos bênçãos, nós falamos, Senhor, palavras de fé, que da nossa boca, Senhor, não se encontre nenhuma murmuração, nenhuma crítica, nenhuma rebelião. Senhor Deus, ao teu povo, Senhor Deus, é a característica que o teu povo não tem, Senhor. O teu povo tem palavras de vida, o teu povo abre a boca para declarar que teu é o reino, que tua é a glória, que teu é o poder para sempre. O teu povo, Senhor, abre a boca para dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor governa, que só o Senhor reina sobre céu, sobre terra, sobre mar. Como diz lá em Salmo 9:7, o Senhor reina para sempre e estabeleceu o seu trono para julgar. E oramos, Senhor Deus, nos céus dessa nação, nos céus do Brasil, que todo espírito de rebelião, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, e que as autoridades constituídas, juízes, Senhor Deus, quem se levantará contra a mão forte e o braço estendido do Senhor, ó Pai, esses homens e mulheres que se levantam para legislar a seu favor, para julgar a seu favor, Senhor Deus, para Senhor Deus, legislar e julgar, Senhor, contra o órfão, contra a viúva, contra o pobre, contra, Senhor Deus, as necessidades da nação. Senhor Deus, muitas vezes decretos, leis, Senhor Deus, juízos, Senhor Deus, que se levantam para intimidar e afrontar o teu povo, ó Pai. Toda rebelião saia do Brasil, todo esse espírito corrupto que vem, Senhor Deus, roubando, matando a nação, caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor Deus, que todo o governo trabalhe, Senhor Deus, com tranquilidade, com honestidade. Senhor, nós temos dito, declarado ao longo dos anos, o que diz lá em 2 Crônicas 7,14, que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus o Senhor ouvirá, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Nós queremos sim, Senhor Deus, ver uma terra sarada, transformada, perdoada, redimida, sem violência, sem prostituição, sem pedofilia, sem miséria, sem idolatria. Senhor, nós queremos ver a nossa nação salva, redimida, alcançada pelo sangue de Jesus. Por isso começa conosco, o povo do Senhor, que chama pelo nome do Senhor, que conhece a palavra, que conhece a verdade, que conhece o caminho, que conhece a vida do Senhor. Nós, Senhor, não rasgamos apenas as nossas vestes, mas o nosso coração. Nós pedimos, Espírito Santo, sonda-nos, Espírito Santo, mostra os nossos maus caminhos. Espírito Santo, o Senhor nos conhece. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós clamamos, nos humilhamos diante de ti. Converta, Senhor, o nosso coração ao teu, ó Pai. Converta o nosso coração ao teu, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, e essa promessa, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor vem para sarar, para salvar a nossa nação. Oramos, Senhor Deus, que cada brasileiro, cada homem e mulher tenha calma, tenha confiança, espere no Senhor, espere em Ti, levante sua voz em clamor e não em murmurações, e não, Senhor Deus, em questionamentos, e não em incredulidade, mas, Senhor Deus, um povo que se move
dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é socorro bem presente nas tribulações. E eu creio, Senhor Deus, que nesse tempo o Senhor está nos pressionando, o Senhor está nos forjando para crescermos, para alcançarmos novos níveis de fé, novos níveis de comunhão, novos níveis de autoridade, Senhor Deus, e que nesse meio desta crise o Senhor se mostre poderoso, nos alcançando e convertendo o nosso coração a Ti. Salmo 102:1, ouve a minha oração, Senhor, chegue a Ti o meu grito de socorro, grite ao Senhor, clame ao Senhor nesse tempo, não fique intimidado, não queremos nos intimidar, ficando calados, depressivos, doentes, Senhor, não, essa é a hora de gritar: socorre no Senhor, socorre no Senhor, socorre no Senhor, pois essas aflições se encontram, Senhor, ao nosso redor, mas só Tu, Senhor, pode nos resgatar da lama do pecado, só Tu, Senhor Deus, pode nos tirar, Senhor Deus, desse vale de afronta, de intimidação, dessas lutas e dores, ó Pai, que temos enfrentado. Senhor Deus, clamamos, Senhor. Salmo 78:65 diz: então o Senhor despertou, fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou permanente à humilhação. Vamos orar para que cessem as mortes, para que essa pandemia recue. O Senhor nos dá autoridade para clamar, e nós podemos sim clamar. Ó Pai, oramos: recue todo espírito de morte, recue todo espírito de morte, recue toda contaminação. Declaramos os hospitais, Senhor Deus, voltando a ter tranquilidade, normalidade, voltando, Senhor Deus, a normalidade nas escolas, Senhor Deus, aqui na igreja, nós voltando à normalidade, aos nossos cultos, às nossas celebrações, em nossas células, a proximidade que tanto precisamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toda a morte nós declaramos: o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a morte. Declaramos, Senhor Deus, que recue toda a pandemia, que cesse toda a pandemia, todo esse vírus demoníaco, em nome de Jesus. Não aceitamos em nossas casas, em nossas famílias, não aceitamos que mais pessoas, mais vidas se percam aqui, em nossa igreja, aqui em nossa casa. Oramos, Senhor Deus, que mais nenhuma pessoa vai se contaminar, mais nenhuma pessoa vai ser internada, mais nenhuma pessoa vai ser hospitalizada, em nome de Jesus. Pelo contrário, veremos o Teu povo orando, declarando, liberando palavras de fé sobre, Senhor Deus, esse tempo, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor Deus, essa pandemia mesmo, retrocedida, recuando, em nome de Jesus, Senhor Deus, e te pedimos força para esses homens e mulheres na linha de frente, médicos, enfermeiros, aqueles que dirigem ambulância, as pessoas que trabalham nos hospitais, a limpeza. Deus, guarda esse povo, nesse tempo, Senhor Deus, esses homens e mulheres têm sido tão usados pelo Senhor, e aqueles que são do Senhor, eles possam declarar sobre os hospitais, sobre as vidas, Senhor Deus, ali, renovo, cura, aqueles que estão nesse momento internados, doentes, Senhor Deus, nesse momento, famílias pressionadas, Espírito Santo, clamamos: cura, Senhor, restaura, levanta, Senhor, dá a ordem do Senhor, ó Pai, para que, Senhor, Teu povo, para que essa pessoa internada possa, Senhor Deus, ser curada, em nome de Jesus, voltar para o convívio da sua família. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Esse é o nome do Senhor. Nome do Senhor é torre forte. Para todos aqueles que no Senhor abrigam, estão bem seguros. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor ao nome do Senhor. Ele é digno. O Senhor é digno, e seja bem-vindo nessa noite, nessa hora, nessa manhã. Levanto uma aleluia na batalha contra o inimigo. Levanto uma aleluia mais alto que as dúvidas. Cante comigo. Levanto uma aleluia. Canções são armas para mim. Levanto uma aleluia. O céu vem guerrear por mim.
mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. Vamos! Cante mais alto. Na batalha contra o inimigo, Cante mais alto. mais alto que as dúvidas. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vai guerrear por mim. Cante mais alto. Na batalha contra o inimigo, Cante mais alto. mais alto que as dúvidas. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vai guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Vamos entonar a Ele. Levanto aleluia. 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 Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, Tu és digno, Pai. Tudo é para Ti, tudo é para Tua glória. Quem nós somos, tudo o que temos. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu
Mais uma vez, aplauda o Senhor. Uma grande alegria nós estarmos aqui juntos, reunidos. E nesse dia, para nós comermos do pão e bebermos do cálice. Amém? Você pode sentar. Se tem alguém que não pegou na porta, levanta a sua mão para o pessoal da atmosfera encontrar você, que a gente possa agilizar aqui. Amém. Então abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 6, no versículo 54 ao 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Diga isso comigo: permanece em mim e eu nele. Quem estava com saudade de repetir o que o pastor pede para repetir, né? Acho que todos nós estávamos com muita saudade desse momento aqui, né? Então vocês que estão aqui são privilegiados hoje de manhã. Queridos, a minha pergunta para você hoje é: qual é o tamanho da sua fome? Como está a sua fome e sede por Deus? Porque se você se alimenta mal, naturalmente falando, se você só come comidas ruins, aí vocês já pensaram, né? As comidas ruins que nós comemos, a tendência é que nós podemos passar mal, né? Adoecer. E se nós não comemos, devido a uma quantidade de dias, nós morremos. E também, espiritualmente falando, se nós não comemos do Senhor, não bebemos do Senhor, ou temos pouca fome ou pouca sede, isso pode ser um sinal de doença espiritual e até mesmo de morte espiritual. Então, nós precisamos querer comer, ir à fonte, né? Quando você está aqui, mas também quando você, na sua casa, busca o Senhor, se alimenta da palavra, se alimenta da oração, você está indo à fonte. Lá em Apocalipse 22:17 diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Eu acho incrível essa ilustração, porque nos casamentos que a gente vai por aí, quem entra primeiro é o noivo, e ele fica aguardando a noiva. Mas no casamento do Cordeiro, no casamento de Jesus, a noiva entra primeiro, adornada, bonitinha, bem saciada, né? Que ela comeu muito do Senhor, ela tem muito de Jesus, arrumada, né? Como a Bíblia fala, e ela juntamente com o Espírito que dizem: vem, vem noivo. Será que o noivo vai se atrasar? Acho que não, né? Acho que o noivo não vai se atrasar. Então o Espírito e a noiva dizem: vem. Eu acho incrível, quem quiser é de graça. É de graça, você não precisa pagar por nada, é de graça. Então, nós como noivas, nós precisamos, como a noiva de Jesus, como corpo do Senhor na terra, nós precisamos ter essa fome, dizer: vem Jesus, vem para o meu dia a dia, vem para a minha jornada, eu quero comer do Senhor. E isso tudo, eu penso muito que está muito relacionado com a nossa paixão por Jesus. Quanto mais você se alimenta dele, quanto mais você bebe dele, você come dele, mais você diz: eu tenho paixão por ti, eu te amo. E ele diz, né, que o corpo dele é a verdadeira comida e o sangue dele a verdadeira bebida. Então, quando você tem comunhão com Jesus, você tem dessa vida. E você, assim como eu, nós devemos ter muito prazer de sentar à mesa com o Senhor. A ceia fala disso, de corpo, de sentarmos juntos, de sentar na mesa do Senhor. E a mesa do Senhor Ele recebe a todos, Ele não faz distinção de cor, de raça, de nada, de nacionalidade. Todos são convidados a estar na mesa do Senhor e é de graça você estar ali, então você pode ir. Então, de 0 a 10, querido, qual é? Como eu comecei perguntando para você, qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da sua sede? Qual é o tamanho da sua paixão? Esse tempo de, por mais que eu acho que se examinar, olhar para dentro de si, pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração deve ser algo diário, mas especificamente no momento de Santa Ceia, né, de comermos do pão e bebermos do cálice, é o momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos,
É o momento de você olhar para dentro de você, não olhar para o próximo. Olha, eu vi ali o outro pecando. Não, é de você olhar para dentro de você e também de você avaliar como está a sua paixão por Jesus. Eu creio, queridos, que nós estamos sendo, como diz Daniel, alvejados, purificados e refinados. É um tempo de refinamento, é um tempo de fogo para nossa paixão ser redefinida na presença do Senhor. Então, querido, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E eu sempre gosto de perguntar isso. Você tem feito valer a pena? Eu faço essa pergunta para mim. Você tem feito valer a pena o sacrifício de Jesus por você? Das palavras dele, do que ele fez, o que ele fez na cruz, o alto preço que ele pagou por cada um de nós? Então, esse é o momento de você se examinar a sua paixão, olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero fazer valer a pena com o meu viver, com o meu falar, com o meu caminhar, o sacrifício do Senhor na cruz. Amém? Então fique de pé, você pode abrir aí o seu kit, para nós juntos comermos do Senhor, bebermos dele, porque a Bíblia fala: quem come e bebe dele, permanece nele. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. Então esse é um sinal, esse é um memorial que você tem diante do Senhor, dizendo: eu tenho prazer no Senhor, eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Vamos agradecer pelo sacrifício de Jesus, primeiro com o pão. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz, pelo seu perdão, pela vitória da cruz sobre o inimigo, até mesmo sobre a morte. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi lá no inferno, tomou as chaves das mãos do diabo e está sentado à direita de Deus, reina em glória e é o nosso advogado, intercede por nós. Por isso nós somos gratos por essa obra da cruz e recebemos com gratidão, Senhor, esses itens, o pão e o suco, o sangue de Jesus, Senhor Deus, e tomamos dessa posse, dessa palavra, que quando comemos de Ti, bebemos de Ti, nós permanecemos no Senhor e o Senhor permanece em nós. Coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Vamos continuar ministrando ao Senhor com os dízimos e ofertas, amém? Então abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Que diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu li uma história, eu já contei essa história aqui, vou repeti-la, mas de um pastor que recebeu um presente muito especial de uma ovelha. Essa ovelha, era aniversário daquele pastor, e essa ovelha, ele falou assim: eu quero honrar meu pastor, eu quero presentear ele. Mas esse irmão, ele era um servente de pedreiro, assim, então ele queria dar uma oferta, assim, um presente que honrasse mesmo, que expressasse honra, mas ele pensou assim: eu recebo pouco, né, assim, se bem que os serventes pedreiros, os pedreiros ganham muito ultimamente. Mas assim, naquele momento, né, naquele tempo que aquele homem estava vivendo, e aí ele chegou, entregou um presente na mão do pastor. Ele falou: pastor, o senhor sabe a minha condição, né? O senhor me conhece e queria muito honrar o senhor. E o pastor ficou muito constrangido, assim: irmão, obrigado, assim, por lembrar de mim, né? Assim, até infelizmente eu também nem posso muitas vezes até retribuir, porque como pastor, né? Imagina o pastor Jacques aí com muitas ovelhas, lembrar do aniversário de todo mundo e presentear todo mundo, né? O salário tem que ser bem alto, é difícil. Mas o pastor falou isso para ele: olha, é difícil até mesmo eu lembrar e presentear todo mundo, mas eu me sinto muito honrado. Então aquele irmão, sabe o que ele fez? Eu acho que ele era bem artesão, assim, ele tinha muita habilidade com as mãos, ele comprou vários palitinhos assim de picolé e também, usando barbante, fez um barquinho muito bonitinho assim para o pastor e colocou na mão do pastor, e ele ficou tão honrado com aquele presente. Porque aquela atitude daquele homem, né, por mais que ele não podia ter condição de dar um alto presente, mas ele pensou assim: imagina o tempo que ele dispensou para fazer,
né, aquele presente, assim, quem mexe com as mãos, né, quem faz artesanato, demora um pouco, né, você não joga o negócio ali e sai alguma coisa. Então, ele investiu tempo, ele investiu o coração dele, porque ele entendia o princípio da honra, né, e é sobre isso que eu gostaria de continuar falando. Então, lá em Provérbios 3, no versículo 9, diz assim: honra a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, honrar, querido, é você fazer distinção, é você realmente fazer a diferença, né? Colocar a parte, uau. Então, esse é o significado da palavra honrar, fazer distinção. Então, a honra, ela deve ser seguida de duas coisas: o reconhecimento, diga isso comigo, reconhecimento, mas também investimento. Né? Então, eu reconheço Deus como Deus da minha vida, Ele é meu Criador, estou aqui por causa do Senhor. Reconhecimento, mas também investimento, porque é princípio da palavra, Ele mesmo nos ensinou. Então, investimento mais reconhecimento. Então, tudo que Deus deseja de nós é nos abençoar, e Ele fala nesse texto que nós lemos, o principal texto: honrarei aqueles que me honrarem. Amém? Então é muito simples, é algo muito prático para nós. Honre o Senhor, né? Honre o Senhor com seus bens, honre o Senhor com a tua renda. Não deixe que o inimigo te engane. Amém? Esse princípio da honra, ele é incrível. Então fique de pé no seu lugar, vamos consagrar ao Senhor as ofertas. Amém, Pai? Nessa hora, queremos, Senhor, agradecer ao Senhor, como esse homem tinha revelação do princípio da honra, que ele deveria honrar a sua autoridade. Nós também queremos honrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com as nossas finanças, com as nossas vidas, trazendo e consagrando ao altar do Senhor aquilo que das tuas mãos o Senhor, ó Pai, tem nos abençoado de forma incrível e poderosa. Abençoa, Senhor Deus, a semeadura, Senhor Deus, a fidelidade, Senhor, do teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Deus abençoe. In the good and the bad times, in the shadow, in the sun, it's my joy for my whole life to praise your name. In the good and the bad times, in the shadow, in the sunlight, it's my joy for my whole life to praise your name. Yeah. Sing it again, sing it again. In the good and the bad times, in the shadow and the sunlight, it's my joy for my whole life to praise your name. I praise your name. In every moment I will choose to say, with all I am, with every breath I take, I praise your name. Yeah, I praise your name. You are the giver of every good thing. With all I am, with every breath I take, I praise your name. Oh yeah, I praise your name. Yeah, I praise your name. Aleluia, muito bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor para o seu coração, amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu quero que vocês orem comigo por essa palavra. Essa palavra tem que ser revelada, irmãos, no nosso coração. Acho que toda a palavra de Deus, se ela não for revelada, não funciona. Não tem, homem nenhum consegue convencer ninguém, não é? Então, você tem que orar para que Deus fale no seu coração nessa manhã. Okay? Abra o seu coração, busque a Ele. Seja intencional em buscar o Senhor. Espírito Santo querido, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor veio, o Espírito Santo veio para revelar as coisas que Jesus nos ensinou, para glorificar a Jesus. Senhor, e nessa manhã nós clamamos que o Espírito Santo,
O Senhor venha, Espírito Santo, ó Deus Espírito Santo, o Senhor venha nesse lugar e o Senhor venha nos explicar, o Senhor venha nos falar, o Senhor venha falar no nosso coração. Senhor, nós queremos render a nossa atenção, render realmente esse tempo ao Senhor, concentrar totalmente esse tempo ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Não queremos, Senhor, repartir a Tua glória com ninguém, também não queremos repartir esse tempo que é do Senhor com ninguém. Queremos glorificar somente o Senhor e honrar somente o Senhor nessa manhã. Por isso que nós te pedimos em nome de Jesus, como o apóstolo Paulo orava sempre, espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. É o que nós te pedimos nessa manhã, espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, declaramos a Tua palavra nessa manhã. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Nada podemos fazer, nada conseguimos fazer. Senhor, nada sabemos fazer. Sem o Senhor é impossível. É impossível. Nós perderíamos o nosso tempo aqui. Por isso que nós estamos te pedindo tanto, por isso que nós estamos implorando. Te revela nessa manhã pela Tua palavra. Te revela nessa manhã pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Muito obrigado. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos ler aqui 2 versículos. Aleluia. João 14, 2 versículos só. Presta bem atenção aqui nessa leitura, vai ser muito importante. Diz aqui assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai. Veja bem, Jesus falando isso. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Diga, outro Consolador. Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, prestando bem atenção. Irmão, cada palavra aqui é importante. Você não pode correr o risco de distrair aqui. Você não pode perder essa bênção nessa manhã. Jesus dizendo para os discípulos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Diga, para sempre. Aleluia. Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não dá conta de conhecer, porque ele não vê. Ele só acredita no que ele vê. Mas vocês o conhecem. Diga glória a Deus. Por que vocês o conhecem, disse Jesus? Porque Ele habita convosco, e não somente isso, Ele estará em vocês. Aleluia, aleluia. Vamos dar um aplauso para o Espírito Santo nessa manhã. Glória a Deus. Nosso tema nessa manhã, acho que já está até aqui, né? Mas o nosso tema nessa manhã é: se já temos Jesus, por que nós precisamos do Espírito Santo? Irmãos, a resposta a essa pergunta, você entender isso, vai mudar a sua vida para sempre. Amém, queridos? Isso é poderoso demais, isso é muito poderoso. Isso vai mudar a sua vida de oração, isso vai mudar a sua vida de santificação, vai mudar a sua vida de obediência, vai mudar a sua vida de uma forma geral, se você entender essa palavra, ok, queridos? Então, se nós já temos Jesus, por que nós precisamos do Espírito Santo? Muito, muito, muito importante. Então vamos entender aqui esse versículo. Jesus está dizendo assim, olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Então é importante a gente entender o seguinte, esse outro aqui, não é, no grego, ele pode ser outro de uma espécie diferente, por exemplo, outra fruta, não é? Eu te dou outra fruta, eu te dei uma maçã, agora eu te dou uma laranja, eu te dei outra fruta. Isso é héteros. Então diga assim, então preste bem atenção, a palavra outro pode ser héteros ou pode ser halos. Então, outra fruta de espécie diferente é o quê? Hétero. Agora, se eu te der uma outra maçã, então eu estou te dando halos.
outro do mesmo tipo. Então, quando Jesus fala assim, olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, Ele está dizendo, eu vou dar um igualzinho a mim. Diga glória a Deus. Eu vou dar um igualzinho a mim. Agora, veja bem, só tem um detalhe. Isso aqui que é muito, muito, muito importante. Porque a gente fala assim, quantos de vocês já não falaram isso, né? Eu queria ter vivido ali no tempo dos apóstolos e ter andado com Jesus, e ter ouvido Jesus, não é? Eu queria ter sido um João para deitar a cabeça nele. Mas, irmãos, quando Jesus diz assim, olha, eu enviarei outro igualzinho a mim, e ele estará com vocês, mas mais do que isso, ele estará em vocês. Quem está me entendendo que isso é muito mais do que eles tiveram? Quem está me entendendo? Então, é por isso que Jesus diz em João 16:7, muito importante essa introdução, eu afirmo que é verdade. Jesus está dizendo, eu afirmo que é verdade. Ele fala assim, olha, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Como assim? Eu estou indo, mas eu afirmo para vocês que é para o bem de vocês. Mas como que pode ser para o nosso bem? Só está indo embora. Nós precisamos do Senhor aqui, é o Senhor que faz os milagres, é o Senhor que nos ensina. Como que pode ser bom para nós? Aí ele fala assim, olha, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Então, irmãos, ele está dizendo assim, olha, é muito melhor que eu vá, porque eu sou homem, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu não posso entrar na cabeça de vocês, eu sou limitado como um ser humano, eu não poderia atender todo mundo, mas quando eu for, por isso que vai ser melhor, porque eu vou enviar outro igualzinho a mim, só que ele não vai viver como eu vivi com vocês, do lado de vocês, não é? E por um tempo limitado que Jesus viveu, não é? Jesus viveu um tempo limitado, o ministério dele foi de 30 a 33 anos, foram 3 anos só. Ele vai dizer assim, olha, eu vou enviar outro igualzinho a mim, mas ele vai estar sempre com vocês, e não somente com vocês, mas ele estará dentro de vocês, diga glória a Deus. Agora, muito importante isso, irmãos, muito importante a gente entender isso aqui, ok, queridos? Então veja bem, quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo? Importante. Não é? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, eu não vou nem, assim, investir tempo tentando explicar para você o que a Bíblia não explica. Não é? Eu não vou ter tempo, também não tenho necessidade de tentar explicar para você a Trindade. Porque não tem nenhum ser humano na Terra que entende isso. Inclusive, Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem. Para de perder tempo com o que está encoberto. Não é? Os caras discutindo aí um monte de coisa, né? Se o Adão tinha umbigo ou não. Eu quero saber se o Adão tinha umbigo. Não me interessa. Isso é uma coisa encoberta. Agora eu quero as reveladas. E o que eu quero te mostrar aqui é o que está revelado. Quem está me entendendo? Muito, muito poderoso isso. Então, deixa eu te mostrar aqui a Trindade na real. Não é importante a gente entender isso aqui, não é? Não vou te explicar o que é a Trindade, mas eu vou te mostrar que realmente o Espírito Santo é uma pessoa. Ele, na verdade, não só uma pessoa, mas ele é Deus. Ok, queridos? Porque quando fala terceira, a pessoa pensa assim, ele deve ser o terceiro Deus, então o nível dele, irmãos, eles estão no mesmo nível. Quem está me entendendo? Agora, olha só. Atos 10:38. Eu quero que vocês leiam isso aqui comigo. Presta bem atenção aqui, vamos ver a Trindade aqui. Não vou te explicar o que é, mas eu vou te mostrar a Trindade aqui na Bíblia. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Está vendo Deus aí? Quem está vendo Deus? Só os que estão vendo Deus. Ok? Deus ungiu a Jesus. Quem está vendo Jesus? Então Deus está ungindo Jesus. Olha, os dois estão aí. Com o quê? Com o Espírito Santo. Quem está vendo o Espírito Santo? Aleluia. E poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Está vendo a Trindade? Olha outro exemplo da Trindade, Mateus 3,16, o batismo de Jesus. Batizado Jesus, quem está vendo Jesus sendo batizado pelo João Batista? Ele saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus. E ele viu o quê?
ele viu o Espírito de Deus. Quem está vendo o Espírito Santo? Ok? Descendo como pomba, ou em forma de pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus. Essa voz, de quem é essa voz? É do Pai, é de Deus. Uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem me compraz. Então você viu a Trindade. E eu poderia te mostrar vários textos. Eu quero só te mostrar que o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma força, não é um poder. Eu sei que para a maioria de vocês isso é muito claro, mas tem muita gente que ainda pensa que o Espírito Santo é o poder de Deus, é alguma coisa. Não, ele é uma pessoa. Tanto é que Efésios 4:30 diz que nós podemos entristecê-lo, e ele é muito sensível. Não é? Até Jesus falou assim: olha, vocês podem até blasfemar contra Deus, vai ser perdoado. Vocês podem até blasfemar contra mim, contra o Filho, vai ser perdoado. Mas, por favor, não blasfeme contra o Espírito Santo, porque isso não é perdoado, porque ele é muito sensível. Essa característica do Espírito Santo, não é? Então, agora veja bem, ele é a pessoa mais incrível, maravilhosa, gentil, carinhosa, sensível e poderosa da face da terra. Da face da terra? Como assim? Irmãos, isso é importante você entender também. O Espírito Santo, irmão, vocês têm que entender isso, em nome de Jesus. Eu já estou todo arrepiado aqui. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Está em vocês, para sempre. Por quanto tempo? Para sempre. Como que ele é? Igualzinho de Jesus. O outro, o Alos. Como é que eu sei? Como é que eu vou conhecer o Espírito Santo? Estude sobre Jesus. Eles são igualzinhos, aleluia. O que ele pode fazer? Tudo que Jesus podia fazer. Só que ele está dentro de você. Que tremendo. Agora preste bem atenção. Irmão, por que eu digo que ele está na terra? Porque a Bíblia diz, olha o que diz. Marcos 16:19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Irmãos, lembra quando ele foi assunto ao céu? O anjo falou para os discípulos que ficaram olhando. O anjo falou: ei, te liga aqui, olha para mim. O anjo falou: ei, assim como ele foi, ele vai voltar, ok? Ele já voltou? Então onde é que ele está? Onde é que ele está? À destra de Deus. Ele está no céu, diga: Jesus está no céu. Ele é o nosso intercessor, ele é rei. Qual é o nosso relacionamento com Jesus? Ele é o nosso rei. Amém, querido? Ele está à destra de Deus, ele é o nosso intercessor, aleluia. Onde está Deus, o Pai? Posso ler de novo? Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se aonde? À direita de Deus. Onde está Deus? No céu, junto com Jesus. Aleluia! E onde está o Espírito Santo? A resposta está em Atos 7:55. Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluia, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, ou seja, ele viu a Deus. E Jesus, que estava à sua direita, ele viu os céus abertos, foi uma visão espiritual. Ele viu Deus sentado no seu trono, Jesus assentado à direita de Deus, e o Espírito Santo estava onde? No Estevão, na terra. Isso é muito, muito, muito importante. Agora deixa eu te mostrar outra coisa, antes de eu entrar aqui realmente nessa palavra. Deixa eu te mostrar outra coisa muito importante. Impressionante, irmãos, como que Jesus dependia do Espírito Santo. Eu fico pensando onde que a gente perdeu a curva, onde que a igreja foi caminhando e deixou o Espírito Santo para trás, porque Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo quando ele era homem aqui na terra. Ok, querido? Por exemplo, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição, não é? Até o momento humano dele aqui na terra, Jesus era completamente dependente do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo estava no comando de tudo, como está agora, quem está me entendendo? Por exemplo, no nascimento, Mateus 1:20, o José, filho de Davi, o anjo disse para o José: não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? O que foi gerado na mulher é de quem? É obra do Espírito Santo, ele está na terra. Meu Deus! A mulher ficou grávida, não é?
Jesus estava lá, aquilo foi obra do Espírito Santo, que tremendo. Olha o batismo de Jesus. Até agora Jesus não fez absolutamente nada na terra. Nada, ele não fez nada. Alguém pode dizer assim, não, Jesus começou o ministério dele com 12 anos. Nunca. Com 12 anos ele se perdeu dos pais e ele estava ali fazendo perguntas difíceis para os estudiosos da lei. Não fez nada, ele estava estudando ainda. Nada, nenhum passo, não curou ninguém, não libertou ninguém, não fez nada. Quando que ele vai começar a fazer? Aqui no batismo, olha só. A partir do batismo, olha esse momento. E olha a importância, e olha a dependência que Jesus tem do Espírito Santo. João 1,33. Aquele sobre quem vires, descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem está aqui está me entendendo? O anjo falou isso para quem? Para o João Batista. Então, na hora que Jesus estava sendo batizado, quando ele levantou da água, quando ele foi batizado pelo João, que ele levantou, o João viu descer sobre ele o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Não só descer, mas ele diz pousar, permanecer sobre ele. Aí sim vai começar o ministério do homem Jesus na terra. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Não fez nada sem o Espírito Santo. Ele é batizado, o João batiza ele, o João nem queria batizá-lo, o João disse, você que tem que me batizar. Jesus disse, você vai me batizar para que se cumpra toda a justiça. O João Batista batizou ele, e quando ele sai dali, o Espírito Santo desce sobre ele, glória a Deus, enche ele, aí ele sai dali. E para onde ele vai? Para onde ele vai? Eu vou dizer para você, Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, do batismo, e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Quem guiou Jesus? Irmão, eu fico impressionado. Como que a gente pode sair para o ministério? Como que a gente pode sair para visitar uma pessoa? Como que a gente pode sair para tentar libertar alguém? Como que a gente pode sair? Eu estou trabalhando para Deus. Completamente independente do Espírito Santo que está em nós. Não é? Até eu quero recomendar demais esse livro do Francis Chan, que é O Deus Esquecido, não é? E ele falou uma coisa ali que marcou tanto para mim, não é? Que ele fala que, imagina, você está ali no carro, não é? O Espírito Santo está ali com você, porque ele está aqui na terra, está em você para sempre. Ele é o teu consolador. O que significa essa palavra? Ele é teu conselheiro, ele é teu amigo, ele é teu parceiro, ele é teu ajudador, ele é tudo mais. Ele é Jesus, igualzinho, do teu lado, dentro de você. E você vai no carro, faz uma viagem de 2 horas, completamente calado, sem conversar com ele. Meu Deus. E ele não vai intrometer, ele não vai se meter na conversa, não é? Imagina se você viajasse comigo para, para Gurupi, 2 horas. Imagina o Rogério viajando comigo para Gurupi, e 2 horas, me ignorando. Conversa com todo mundo no telefone, e não sei o quê, e não sei o que lá, como se eu não estivesse lá. Puxa vida, eu me sentiria tão ofendido. Agora, irmãos, o Deus Espírito Santo, não é que Jesus deu para nós, igualzinho a Ele, para morar dentro de nós para sempre, a gente ignora, não é? Eu vinha no carro agora de casa, altos papos com Ele, meu amigo, não é? Puxa vida, muito tremendo. Agora, olha só, então Jesus é guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Para onde que ele foi? Para onde que o Espírito Santo levou Jesus, gente? Para o mortal combate. Ele foi para o combate com Satanás, no deserto. É nesse momento. Quem levou Jesus? Quem levou Jesus? O Espírito Santo. Meu Deus! E aí o Espírito Santo falou com ele para ele jejuar 40 dias e 40 noites. Meu Deus! A gente não gosta muito dessas palavras do Espírito Santo assim, né? Puxa vida, olha, Willy, 40 dias de jejum e oração, tá? Porque você vai passar agora pela maior
prova e tentação da sua vida. Satanás vai te tentar e ele vai tentar te derrubar de qualquer maneira. Você precisa estar completamente dependente de mim e a maneira é esse jejum radical. Meu Deus, Jesus obedece, nós sabemos o final da história, ele vence completamente Satanás pela palavra. O Espírito Santo vai lembrando ele, né? O Satanás faz um desafio para ele, transforma essa pedra em pão. O Espírito Santo vai estar lá com ele. Lembra para ele, Deuteronômio 8, não só de pão viverá o homem. O Espírito Santo vai lembrando ele, diga glória a Deus. Tá bom, vamos ver Jesus fazendo milagres. Atos 10, 38. Será que ele era dependente do Espírito Santo quando ele fazia milagres? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E aí, irmãos, ele foi por todo lugar fazendo esses milagres. Nenhum milagre de Jesus foi a revelia do Espírito Santo. Nenhum milagre desse foi na independência, porque Jesus queria fazer, porque alguém estava precisando muito. Sempre ele consultava o Espírito Santo. Posso fazer? Quem está me entendendo? Aleluia. Então, irmão, como que a gente pode desprezá-lo, não é verdade? Se Jesus não desprezou. Muito bem. Então, se nós já temos Jesus, eu quero responder essa pergunta nessa manhã. Por que nós precisamos tanto do Espírito Santo? Eu te apresentei o Espírito Santo, ok? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não está lá no céu, ele está aqui. É ele que é o agente executivo. É ele que está fazendo a coisa acontecer. Ele não está com a gente, ele está na gente. Né? E para sempre, até Jesus voltar ou até a gente ir. Ele é igualzinho a Jesus, ele é o outro Consolador. Quem conhece Jesus deve conhecer o Espírito Santo. Amém, queridos? Agora vamos ver então. Então, mas se eu tenho Jesus, por que eu preciso tanto dele? Então vamos entender essas três coisas aqui que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Estão prontos? Estão prontos? Então a primeira coisa aqui, gente, para termos verdadeira intimidade com Deus. Isso para mim foi, meu Deus do céu, eu estou assim em crise, uma crise positiva, uma crise boa. Para termos uma verdadeira intimidade, porque, irmão, se tem verdadeira, tem falsa também, né? A gente pensa às vezes que tem intimidade com Jesus, com o Espírito Santo. Vamos ver então aqui, como que eu posso ter essa verdadeira intimidade com o meu Pai, com o meu Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o meu Senhor Jesus. Como que eu posso ter essa verdadeira intimidade com Deus e Espírito Santo? Ok? Então aqui, João 16, 2 diz assim, olha o que Jesus vai dizer, gente. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Meu Deus. Como assim? Sabe que momento é esse, gente? Naquele dia, naquela sexta-feira, depois que Jesus conversou com eles no jardim, naquele mesmo dia ele foi preso. Ele só saiu da prisão para a cruz, e da cruz para a sepultura. Quem está entendendo que esse momento era muito importante para Jesus falar muitas coisas grandes para eles? Era o último momento dele com eles. Aí Jesus diz, olha, eu tenho tanta coisa para dizer para você, mas vocês não dão conta. Eu não posso falar agora. Vocês não estão prontos. Vocês não são capazes de discernir o que eu vou falar. Não só entender intelectualmente, irmão, por isso que eu venho orando essa semana por essa palavra, orei com vocês, porque eu sei que essa palavra só se discerne espiritualmente. Nenhum de nós é capaz de entender no nosso intelecto essa palavra. Nós precisamos de uma revelação poderosa do Espírito Santo nessa manhã. Então, Jesus diz para eles assim, vocês estão comigo há 3 anos, vocês já viram um monte de milagre, vocês já viram morto ressuscitar, vocês já aprenderam todas as lições do mundo. Eu treinei vocês. Mas agora, eu não posso falar o que eu tenho que falar. Porque vocês não entenderiam, vocês não compreenderiam no espírito de vocês. Mas aí Jesus continua, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aí vocês só vão entender quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Ok, querido? Agora veja bem, irmãos, isso aqui é muito importante a gente entender. Como que a gente vai conhecer essas profundezas de Deus? Essas coisas profundas de Deus?
nós precisamos conhecer e ter intimidade, desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu te mostrar isso para você entender. Em nome de Jesus, você tem que entender isso aqui. O Espírito Santo revela para eles agora isso. Deixa eu te mostrar, então, esse segredo aqui. Por que eu preciso agora? Se eu tenho Jesus, Ele já morreu por mim, pagou meus pecados, Ele está à direita de Deus, Ele é meu intercessor. Por que eu preciso do Espírito Santo? Então, a primeira coisa, eu preciso realmente ter essa intimidade verdadeira com o meu Deus. Então vamos ver aqui, eu quero te mostrar isso aqui, eu gosto de ilustrar com uma história. Deixa eu te mostrar na vida do Tomé, esse princípio que eu quero te ensinar. Então nós sabemos que Jesus morreu, aí Ele ressuscitou, Ele apareceu para várias pessoas, não é? Quando eu falei apareceu, Ele não veio como um fantasma, tá, gente? Vocês sabem, Ele comeu com os discípulos, ok? Ele veio em carne e osso, quando Ele foi assunto ao céu, Ele voou. Ele não foi como um fantasma, ok? Ele era um homem com um corpo diferente, vocês sabem, os discípulos nem reconheceram Ele. Ele tinha um corpo glorificado, igual como você vai ter, diga glória a Deus. Tudo bem, agora veja bem. Quando Jesus vem ali e conversa com os discípulos, o Tomé não estava, ok? Ele não estava ali naquela reunião. Por isso que eu digo, é por isso que é ruim faltar o culto, né, irmãos? Perde a revelação, né? Aí o Tomé não estava, e aí os discípulos foram contar para ele: nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, é real, Ele ressuscitou, comemos com Ele, é verdade, vimos as marcas nas suas mãos e nos seus pés e do seu lado. Aí o que o Tomé responde? Olha só, irmão, muito importante isso, para vocês entenderem como que a gente se conecta com o Espírito Santo que está dentro de você, aleluia, amém? Olha só a resposta de Jesus, a resposta do Tomé, né, primeiro. Se eu não ver, olha o crente, tenho que ver para crer. Se eu não ver nas suas mãos o sinal, ou seja, e ali não puser o meu dedo, ou seja, se eu não ver, se eu não tocar, de modo nenhum acreditarei. Aí Jesus, beleza, ele falou isso para quem? Para os discípulos. Se eu não ver, peraí, isso aqui é vinho? Eu não acredito que é vinho. Não, eu estou falando, é vinho, é suco de uva. Não, não é suco de uva, não. Eu acho que isso aí é sangue. Não, é suco de uva. Eu só acredito se eu cheirar. Agora é. Isso não é fé, não é? Isso é lógica. Então veja bem, aí Jesus, depois de uma semana, volta lá. Aí o Tomé, curioso, chega na reunião, todo animado. Então eles estavam ali reunidos e Jesus entra sem abrir a porta, já é um milagre, todos eles se assustam, não é? Todos ficam apavorados, e aí Jesus chama o Tomé. E aí, Tomézão, beleza? Tem alguma coisa para comer aí? Estou brocado, não é, de fome. Os discípulos compartilham, eles comem, o Tomé está assim, ó, em estado de choque. Jesus está comendo, conversando com eles e tal. Aí ele, Tomé, pega aqui na minha mão. Pode pegar, pá. Está aqui na minha mão. Aperta aqui a minha mão. Aí o Tomé pegou na mão dele, já aproveitou, colocou o dedinho no buraco. Aí, Tomé, dá uma olhada aí. Na minha cicatriz. Olha os meus pés. Quer pegar? Fica à vontade. Agora, irmão, escuta o que eu vou te dizer. Estou falando sobre como que a gente desenvolve essa intimidade com Deus. Não é? Por que é tão importante o Espírito Santo, apesar de nós já termos Jesus no nosso coração, na nossa vida, não é? Quem está no nosso coração, na verdade, é o Espírito Santo, ok? Muito bem. Aí Jesus fala assim para ele, olha, muito importante o que Jesus vai responder. João 20, 29, disse-lhe Jesus, porque você me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Diga, felizes. O que não viu, o que não tocou e creu. Por quê? Irmão, Jesus não está aqui repreendendo o Tomé, envergonhando o Tomé na frente de todo mundo. O que Jesus está falando, na verdade, é um fato, não é? Ele está dizendo o seguinte, olha, tem níveis de intimidade, Tomé. O seu nível de intimidade comigo é físico. Você só acredita se você me tocar, se você me pegar, se você me cheirar, se você receber algo de mim, um milagre.
você não tem um relacionamento mais profundo comigo. Então deixa eu te mostrar isso aqui, para que você entenda no relacionamento conjugal, para ficar mais fácil de você entender, porque é muito importante, irmão, isso aqui, essa base aqui, não é? Na verdade, toda essa palavra é uma introdução para a gente entender o que a gente vai falar aí durante esse mês. Quem está comigo? Quem quer conhecer mais o Espírito Santo? Agora, preste bem atenção. É muito importante a gente entender isso. Vamos pegar um casamento, não é? E eu estou te falando que o nosso relacionamento, tanto com Deus quanto com as pessoas, ele pode ser, não é? Físico. Como que eu vou me relacionar com Deus fisicamente? Você vê, irmão, por aí o cara só acredita se ele tiver uma imagem para ele tocar. Ele só acredita se ele tiver um óleo grudado na cabeça dele. Ele só acredita se ele bebeu uma água ungida. Ele está no nível básico da... Veja bem, eu não estou condenando esse irmão. Jesus não está condenando Tomé, ele só está revelando para o Tomé. Tomé, seu nível de relacionamento comigo é muito na superfície, pele, é externo. Você precisa crescer, cara. Você precisa se aprofundar. Olha, os meninos aí não viram e creram. O Paulo, faixa preta, nunca andou com Jesus. Ele só ouviu a voz de Jesus. E ele já chamou Jesus de Senhor e se entregou completamente a Jesus. Isso é um nível mais profundo, quem está me entendendo? Agora presta atenção, vamos lá para o casamento? Eu sou pastor e eu sou um conselheiro conjugal, não é? E eu vejo, irmãos, muitos casamentos, já percebi, que começaram muito nesse nível físico, né? Ah, que gata, Miss Universo, doido. Não consigo. Mas, irmão, calma, você precisa aprofundar esse relacionamento na mente, você precisa se conhecer, conversar, saber. Você vai casar com o Deus dela, você vai casar com a missão dela, você vai casar com a família dela, precisa de conversar, precisa de aprofundar. Eu quero outro aprofundamento, eu quero outro aprofundamento. Quem está me entendendo? Aí casa. Casou em que nível? Físico, não é? Irmão, eu já vi isso, olha, eu casei um casal, eu casei porque eles já tinham se casado antes de casar, né? Casei na marra. Irmão, um mês depois, eles já estavam separados. Acabou a graça, porque era físico. E eu vi... Cadê? Pastor Jacques, pastor Willy, cadê os pastores? Vocês não estão vendo isso por aí? Não é? Por isso que quando a gente fala de romance real, irmão, não é um monte de regra da igreja, pelo amor de Deus. É a tentativa de você desenvolver um relacionamento mais a nível, quer dizer, que é o segundo plano, mais a nível de mente, de conhecer, de conversar, de perguntar, de saber, de aprofundar e tal. Isso é mente. É por isso que tem muito relacionamento na internet, não é? Que às vezes se aprofunda mais do que um relacionamento físico. Eu não estou dizendo que é melhor, né? Não estou dizendo isso, mas o cara fica lá, só conversa, vão se conhecendo, vão se aprofundando, vão sabendo o que é que eles pensam. Não tem relacionamento, porque eles estão longe, não é? E às vezes, irmãos, esses relacionamentos duram mais tempo do que um relacionamento que é só construído na carne. Agora, quer ver? Tem um texto que vai até quebrar um paradigma em você e vai te libertar dessa mentira do diabo em nome de Jesus. Olha o que o Davi falou quando o Jonatas morreu. Quem está me entendendo? Quem lê a Bíblia? Quando o Jonatas morreu, o Davi disse assim, muito triste, ele disse, 2 Samuel 1, 26, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Eu sei de irmãos nossos que nem leem esse texto, porque eles acreditam nessa mentira de que o Jonatas e o Davi eram homossexuais. Irmãos, onde que Deus chamaria um homem segundo o seu coração, se ele estivesse quebrando um princípio tão fundamental, não é, do Antigo Testamento? Que era uma abominação para Deus. Não tem nada a ver com isso. Qual que é a comparação do Davi? Que ele está comparando o sexo com uma mulher simplesmente com o relacionamento que eles tinham num segundo nível de alma, de se conhecerem profundamente. Amizade mesmo, profunda. Estamos juntos.
A gente paga o preço um pelo outro. A gente não é casado, somos dois homens, mas a gente morre um pelo outro. Quem está me entendendo? Que é outro nível de relacionamento. Eu estou ilustrando isso para te mostrar o nosso relacionamento com Deus. Tá bom, e o terceiro nível? É o nível espiritual. Vamos colocar isso para o casamento? Irmãos, eu nem sabia disso. Eu descobri isso recentemente, o que eu estou te ensinando. Mas desde quando eu casei com a Meila, eu fiquei morando fora, lá em Santarém. E a gente ficou namorando, e na época, o nosso namoro nem era por celular, porque a gente nem tinha isso. Não é? E era uma região de interior, onde eu trabalhava, e eu só falava com ela uma vez por semana, no telefone público, que eu ia lá comprar, né, a ligação, e a gente escrevia muito um para o outro. Irmão, a gente sem saber desenvolver um relacionamento muito forte, no primeiro nível, de alma. Mas uma coisa que a gente começou a fazer também junto com isso, a gente começou a ler ler um livro juntos, ela lia lá, eu lia aqui, a gente conversava, a gente lia a Bíblia juntos, a gente estava desenvolvendo um relacionamento espiritual sem saber. Hoje, irmãos, eu vou te falar, a Meila é minha melhor amiga, não é? Todo tempo, sem parar, por esses 20 e tantos anos, a gente sempre tem um livro que é nosso, que a gente lê junto. Todo dia a gente lê um capítulo desse nosso livro. E aí, acaba o livro, a gente passa para outro, a gente conversa, e a gente nem sabia que a gente estava desenvolvendo um nível mais profundo de intimidade um com o outro. Quem está me entendendo? Agora, olha só, irmãos, o que eu vou ler para você. Sobre Deus, sobre a intimidade com Deus. Agora eu vou relacionar, não é? Essa intimidade do casamento com Deus. 1 Coríntios 2, 11. Eu quero que vocês leiam e entendam, por favor. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito? O espírito humano dele, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão? Aleluia! Quem está me entendendo que para você se relacionar com Deus, é só através do espírito dele? Para você saber as profundezas de Deus, para você saber os segredos de Deus, é só através do Espírito dele. Eu acho isso tremendo demais, aleluia. É isso que Jesus está falando para o Tomé. Tomé, seu relacionamento comigo é superficial. Fez o milagre, então, acredita em Jesus. Legal, eu estou vendo o milagre, aconteceu o milagre, estou vendo, físico. E se você não vê? Você continua acreditando que ele é real e mora dentro de você? Sabe, por isso que a Bíblia fala para a gente amar a Deus. Como é que fala para amar a Deus? Com toda a nossa força, isso é fisicamente. De toda a nossa alma. Ele fala lá. Quem está me entendendo? E amar com o nosso coração, é o Espírito. Então, às vezes, nosso relacionamento com Deus só é aqui, na superfície. É só com toda a minha força. Acredito no milagre. Não acredito mais. Não aconteceu. Os fariseus queriam se relacionar com Jesus. Mas Jesus disse para eles assim, olha. Quem me vê, vê o Pai. Vocês querem se relacionar com Deus? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles disseram, você está blasfemando? Como assim? Eles não quiseram se relacionar com Deus através de Jesus que estava na terra. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Nós não conseguimos ter intimidade com Deus e nem com Jesus se não for pelo Espírito Santo que está na terra. Estamos agindo como fariseus. Tem alguém me entendendo ou não? Deixa eu avançar mais um pouquinho. Vamos ver, se eu não conseguir terminar meio-dia, aí a gente vai para... Eu vou terminar bem no horário. Mas esse primeiro ponto aqui, essa introdução, era muito importante para que você, não é? Acho que vocês têm uma base hoje, não é? Você que está me assistindo, você tem uma base para a gente avançar durante essas semanas. Então vamos lá para o segundo ponto, vamos ver se dá para a gente conseguir pelo menos esse segundo ponto. Então qual que é a razão? Eu tenho Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? Qual é a primeira? Qual que é a primeira? Intimidade de verdade. Terceiro nível profundo, aleluia.
Por isso que Jesus disse para eles, o que eu tenho para falar agora vocês entendem esse versículo. Vocês não dão conta, porque o relacionamento de vocês comigo ainda é superficial. Quando o Espírito Santo vier, vocês vão se relacionar com Ele. Aí Ele vai explicar as coisas que eu ensinei para vocês. Aí vocês vão me tocar. Aleluia. Aí vocês vão me entender. Tá bom. A segunda coisa, para manifestarmos os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim, olha. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a mesma coisa que paciência e perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo não é movido por amor humano. Esses dias eu ouvi uma pergunta que eu achei muito interessante, muito honesta. Me edificou demais essa pergunta, foi bênção para a minha vida. Mas quando o irmão me fez aquela pergunta, eu tinha a resposta no meu coração. Ele perguntou assim para mim, pastor, o crente vai ser arrebatado antes ou depois da grande tribulação? Eu falei, irmão, esse é um conhecimento não revelado. Lembra? Deuteronômio 29:29? As coisas reveladas pertencem a Deus. Não, as coisas encobertas pertencem a Deus. Só as reveladas que nos pertencem. Eu falei, esse é um dos segredos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora eu vou te dizer uma coisa que eu sei. Porque ele falou assim, mas se eu não aguentar a pressão, se o arrebatamento for depois da grande tribulação, e eu tiver que passar pela grande tribulação e não der conta. Aí eu falei logo para ele assim, eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa que eu vou te falar aqui, com todo amor e carinho. Tu não vai dar conta. Aí quando ele ficou apavorado assim, né? Aí eu disse, mas calma, ninguém vai dar conta. O homem não consegue dar conta. É só esse fruto do Espírito Santo, da verdadeira perseverança, da verdadeira paciência, da verdadeira longanimidade, que dá conta. Quem está me entendendo? Vocês estão me entendendo isso? Por isso que eu disse, irmão, não foca nessas coisas, não foca como que vai acabar, não foca na grande tribulação, não foca nada disso, foca no teu relacionamento com o Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, pode vir em grande tribulação. Porque o que é que os crentes estão pensando assim, ó? Porque vocês sabem, né, que tem um pensamento que pensa, um pensamento que pensa, para ficar bem pensado, não é? E tem um grupo, tem uma linha que pensa que vai ser antes, tem outra linha que pensa que vai ser depois. Aí a maioria dos crentes estão falando assim, não, vai ser antes. Para a gente não sofrer, tem que ser antes. Irmão, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Se preocupe em conhecer as profundezas de Deus, a se relacionar com o Espírito Santo dele. E aí você vai manifestar os frutos dele. Irmão, pensa numa coisa. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse, eu acho tremendo isso. Como o Pai me amou, também eu vos amei. João 15:9. Como que Jesus te amou? Como que Jesus te ama? Como o Pai amou a Jesus. Agora presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse assim em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como? 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 Não tenha medo não. Tem gente que não lê mais essas partes da Bíblia. Não leem mais. Porque ele diz, isso é possível. Jesus falou assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Jesus amou você? Como o Pai amou Jesus. Qual que isso aqui é uma sugestão ou é um mandamento? Ei, é um mandamento, é o novo mandamento de Jesus, que a gente tem que amar um ao outro. Como? Como Ele nos amou e como o Pai amou Ele. Quem ama assim aqui? Esse amor não é humano. Ninguém consegue. Esse é o amor como fruto do Espírito Santo. Por que eu tenho Jesus e eu preciso do Espírito Santo? Porque senão, irmão, eu nunca vou amar com o amor dele, eu nunca vou perseverar com a perseverança dele. Olha o que a Bíblia diz, um dos frutos do Espírito Santo, a paz. Paz. Jesus disse, olha, eu deixo a minha paz em vocês, pelo Espírito Santo. A minha paz vos dou, não dou como dá o mundo. Irmão, como que é a paz de muita gente, de muitos de nós? Ah, está tudo dando certo, estou em paz.
Aconteceu uma coisa, ai, perdi a paz. Essa paz é humana, é do mundo, não é a paz do Espírito Santo. Quem está começando a me entender? Não é fruto do Espírito Santo. É por isso que eu estou vendo, irmãos, nesse momento de pandemia, a gente vai vendo quem está cheio do Espírito Santo. Não, a questão não é quem é crente, quem é evangélico, quem é católico. Não tem nada a ver com isso, irmão. Essas pessoas podem até estar salvas. Elas podem até crer realmente no que Jesus fez. A salvação é de graça, mediante a fé. Mas o que eu quero te dizer é que tem mais. Eu posso viver na terra, cheio do Espírito Santo, manifestando o fruto do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Esses são frutos, eu não posso te... Né? Eu falei ontem na oração do apóstolo Paulo e do Silas. Pensa, os caras estão lá, pregando o evangelho, libertando as pessoas, liberta uma menina que era adivinhadora. Rapaz, a coisa está acontecendo, eles estão muito empolgados. Aí, por causa dele pregar o evangelho, que é uma coisa boa, eles são presos. Vão para a prisão. Irmãos, eles pegam 49 chicotadas. A costa ficava toda arrebentada, era com um pedacinho de ossos que penetrava na carne e arrancava a carne. Irmãos, os caras estão sangrando. E aí eles são amarrados num tronco. A Bíblia diz, no cárcere interior era a prisão de segurança máxima, para ninguém fugir. Sabe, os caras estão sendo condenados por um crime hediondo, fatalmente vão ser condenados à morte. Porque eles mexeram com coisas grandes na cidade. Quem está me entendendo? Meia-noite, está lá o Paulo e o Silas. Silas, vamos cantar aquela música, aquele corinho. Vamos lá, corinho, eu sou do tempo do corinho. Né? Vamos lá. Rapaz, os caras estão louvando a Deus, eles não estão lá. Irmãos, eles estão fazendo uma festa com a costa toda arrebentada. Essa é a alegria do Espírito Santo. Isso é um fruto, não é um estado de espírito. É um fruto do Espírito Santo, não é seu. Quem está me entendendo? Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque senão, irmãos, eu não vou manifestar esses frutos, eu não vou dar conta, vai ser impossível. Como é que eu vou perdoar uma pessoa de uma forma humana? Impossível. Perdoar é perder. Eu só consigo se eu estiver cheio do Espírito Santo, irmãos. E aí vai. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Aí o cara está lá se esforçando para vencer a pornografia. Porque ele sabe que é pecado, ele aprendeu na Bíblia. É lascívia, é pecado. Ele está se esforçando tanto. Por que ele não vence? Porque ele não está cheio do Espírito Santo. Porque se ele estiver cheio do Espírito Santo, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, não é seu. Vou avançar. Terceiro ponto. Qual que é o primeiro? Por que eu preciso do Espírito Santo, apesar de eu ter Jesus? Intimidade verdadeira. Eu só toco em Deus e em Jesus pelo Espírito Santo que está aqui comigo na terra, dentro de mim. Qual que é a segunda? Fruto. Eu não dou conta. Mas eu aprendi. Mas eu não estou cheio. Eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou te mostrar isso depois, em outro ponto. Como ser cheio do Espírito Santo é a nossa próxima palavra. Mas beleza. E a terceira e última coisa. Para manifestarmos os dons, o poder do Espírito Santo. Eu quero só ler aqui. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Diga cada um. Então você tem. Cada um. Porque a um é dado o quê? Mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Sabe, naquele momento que, o que é que a gente faz? E agora, o que é que vai dar? Aí vem um pensamento que você sabe que não é seu, uma ideia, uma palavra, e quando você libera aquela palavra, todo mundo diz, uau, cara, isso é tremendo, não é? Isso é de Deus, é a palavra de sabedoria, não é seu, é um presente de Deus, é um poder que se manifesta na sua mente, na sua vida, buscando um bem proveitoso, é um dom do Espírito Santo. 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé,
Há outro no mesmo espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Outro, profecia. Outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas, e outro, a capacidade de interpretá-las. Agora, preste bem atenção, irmãos. Isso aqui é muito tremendo. Porque quando Jesus, não é? Você sabe, ele ressuscitou, ele ficou com os discípulos, mas antes dele ir, Atos 1:4, ele falou assim: olha, não saiam para a missão, não vão. Mas o Senhor não falou que era para a gente ir para todas as nações? Mas ele disse: mas não vão antes que vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Aí os discípulos ficaram perseverando, unânimes em oração. Quando, no dia de Pentecostes, eles estavam orando ali, 120 pessoas lá no cenáculo. Aí veio, irmãos, um som, como de um vento impetuoso, não é? E a Bíblia diz que encheu cada um deles, e línguas repartidas como de fogo vinham sobre eles, uma loucura. Quem estava lá fora viu eles falando e as pessoas entendiam. Eles falavam na língua das pessoas que estavam lá de vários lugares, de vários países do mundo. Eles ficaram tão impressionados com aquele poder, e naquele dia 3.000 pessoas se converteram. O poder do Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, isso é muito tremendo. Agora, irmãos, o que eu estou te falando aqui, nessa terceira coisa, que se você não estiver cheio do Espírito Santo, esses dons não se manifestam, não é? Eu fui batizado, pastor, lá em 1935, beleza. Você continua se enchendo do Espírito Santo? Não, eu estou meio parado. Não vai funcionar, eu te mostro nas Escrituras. Não é? Quer ver? Eu vou te dar só alguns exemplos, né? O nosso tempo já foi embora. Mas eu te mostro que todos os milagres que aconteceram, não foi porque esse cara aqui, o Willy, rapaz, ele foi batizado no Espírito Santo, lá naquele encontro que ele fez, lá não sei aonde, foi tremendo, ele subiu nas paredes, ele ficou pendurado no teto rapaz, foi um negócio doido. Isso não capacitou o Willy para sempre. Ele tem que se encher do Espírito Santo. Olha o que vai acontecer aqui, irmãos. Todos esses dons que eu li, eu vou te mostrar alguns aqui. Por exemplo, a palavra de sabedoria se manifestando no Pedro. Ele cura o paralítico na porta do templo. Aí eles são presos e são levados para prestar depoimentos. Aí olha só o que o Pedro vai falar, um pescador inculto vai dizer, Atos 4:8. Pedro cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, então vai manifestar o dom da palavra de sabedoria. Cheio do Espírito Santo, ele disse, autoridades do povo e anciãos. Agora eu quero que vocês leiam em casa o que esse cara falou ali tudo. Meu Deus, o cara não era ele. A palavra de sabedoria que ele liberou. Olha o que os caras vão dizer, olha o que as autoridades vão dizer, Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que ele liberou palavra de sabedoria? Porque ele estava cheio. O enchimento não aconteceu uma vez só. É fruto do relacionamento com a palavra, a sua vida de oração, sua vida de jejum. Quem está me entendendo? Se você quiser ficar, inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar no Tadel sobre o poder do jejum, justamente por causa dessa coisa do Espírito Santo. Se você quiser ficar, você vai sair daqui muito, 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 muito desafiado. Olha os dons do milagre, dom de milagres, não é por causa da pessoa estar cheia do Espírito Santo, não é? A Bíblia diz que as multidões, Atos 8:6, atendiam unânimes às coisas que Filipe, o evangelista, dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ei, pastor, mas ele está fazendo sinal, mas ele não está cheio do Espírito Santo. Eu vou te mostrar. Lá em Atos 6, no versículo 3, os apóstolos disseram, gente, está errado o que a gente está fazendo, a gente está servindo as mesas, está ajudando as pessoas, a gente não está tendo tempo para estudar a Bíblia e orar. Vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo, Atos 6:3, cheios do Espírito Santo e de fé. E eles vão fazer isso. Um daqueles homens era o Filipe. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Ele falava e as pessoas atendiam, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quem está me entendendo? Por que ele fazia os sinais? O dom fluía.
Então, irmão, não é isso. Não é isso. A gente tem que parar de ser criança. Eu sou crente da Igreja da Paz. Eu sou crente. Então, eu tenho um poder em mim assim, rapaz. Onde eu vou, acontece um negócio. Irmão, se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, esse dom vai travar em você. Por isso que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, Timóteo! Eu pensei, deu logo uns tapas no Timóteo. Mas provavelmente o Timóteo, e a gente sabe que o Timóteo estava cheio de dúvida, cheio de incredulidade. A gente vê que a segunda carta a Timóteo é um monte do apóstolo Paulo falando, não tenha vergonha de ninguém, rapaz. Não tenha vergonha dos homens mais velhos. Não tenha vergonha dos ricos. Rapaz, você tem que ser um cara ousado. O Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de intrepidez, rapaz. Para com isso. Mas uma coisa que o Paulo vai dizer para ele, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Por quê? Por que será? Irmãos, Jesus, coloque na sua chave, quantas vezes você vai ver na Bíblia, Jesus cheio do Espírito Santo. Olha outro dom se manifestando aqui na vida do Paulo, o dom do discernimento de espírito. O Paulo está pregando e tem um cara lá atrapalhando a pregação, ele tá pregando para o governador Sérgio Paulo, e aí o Sérgio Paulo está interessado e está ouvindo, e tem um cara lá distraindo o Sérgio Paulo. Olha o dom de discernimento de espírito em operação. Atos 13:9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os restos dos caminhos do Senhor, pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, seu miserável. O miserável é meu. Mas, irmão, quando o Sérgio Paulo viu isso, ele se prostrou, foi com o rosto em terra e entregou a vida dele a Jesus Cristo. O Paulo estava cheio do Espírito Santo. Como que o dom se manifestou? Porque o Paulo estava cheio do Espírito Santo. Eu tenho Jesus, você também tem. E aí? Eu continuo precisando do Espírito Santo. Para quê? Para eu aprender a saber os segredos de Deus. Ninguém conhece o espírito do homem, senão o espírito do homem. Ninguém conhece a mente do homem, senão o espírito do homem. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Se eu me relaciono com o Espírito Santo, não é? Olha para mim, só para terminar. Para quem é o dom? Para quem é o dom? Pastor, beleza, o senhor falou só dos apóstolos aí. Isso não tem nada a ver comigo. Eu vou só ler isso para você saber que é seu. Atos 2:38. Eles perguntaram assim, né, depois da conversão. O que a gente tem que fazer? Porque eles viram o Espírito Santo sendo derramado. O que a gente tem que fazer? Aí o Pedro respondeu: arrependam-se, Atos 2:38, e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vocês é a promessa, não só para vocês, para os vossos filhos e para todos, diga todos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você entrou aqui, o dom é para você também. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um hoje para sempre. Beijo no seu coração. Eu amo cheesecake. Glória ao Senhor! Oi, Amanda. Oi, Gabriel, você quer comer cheesecake comigo? Com certeza! Bem, hoje eu tô aprendendo a louvar o Senhor com toda a minha força e tudo. O que você tá aprendendo? Como usar meu escudo da fé. Ah, que legal! Amanda, você tá tão alegre hoje. É que eu amo cheesecake. Isso me faz querer louvar a Deus. Eu também. Aleluia. Ei. Aleluia. Ei. Aleluia. Ei.
fazendo isso aqui me deixa tão feliz que eu quero louvar a Deus. Sim, é muito bom. Glória a Deus. 2, 3. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Santo aleluia. Santo aleluia. Oi, Joshua. O que você tá fazendo? Tô brincando de basquete. Na verdade é pra 2 pessoas, então. Você quer brincar comigo? Tá bom. Eu gosto tanto de fazer isso que eu quero louvar a Deus. Oi, missionário! Oi, professora. Vocês estão bem hoje? Sim! E aí, Joshua, que bom ter você de volta com a gente! Como foi a sua missão? Olha, eu dei uns chutes nos crocodilos, mas foi legal. Então, hoje eu tenho uns anúncios pra vocês, mas antes do anúncio, vamos falar nosso ponto principal de hoje. Estão prontos? Sim! Sim, é comigo. Sempre adoro a Deus, Sempre adoro a Deus. independente Independente de como me sinto. de como me sinto. Mais uma vez? Sempre adoro a Deus, Sempre adora a Deus, independente independente de como me sinto. de como me sinto. Então, vamos também decorar Salmos 34:1. Louvarei o Senhor toda a minha vida, Eu louvarei o Senhor toda a minha vida. em qualquer lugar, Em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer hora, haverá em minha boca haverá em minha boca palavras de louvor. palavras de louvor. Vamos cantar o versículo? Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao Senhor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Louvarei ao Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Muito bem, agora é o momento de repartir as tarefas. Ei! Tarefas? É, a gente tem tarefas hoje. Eu não quero fazer. É porque o nosso amado e maravilhoso Almirante Aaron vai estar visitando a gente. Então a gente precisa ter essa nave super, super, super limpinha, tá bom? A senhora quer impressionar ele, né? Imagina! Então a gente quer honrar muito a presença dele e ter essa nave muito, muito limpinha, tá bom? Então o Joshua vai lavar as louças. É, não é tão ruim. E aí eu quero as panelas bem limpinhas, tá bom? Tá muito legal. Posso ir? Ainda não, deixa ainda dar pra todo mundo. É. A Cristina vai varrer o corredor. Beleza. E passar pano, tá bom? Vai ficar Beleza. bem bonitinho. O Abraão vai limpar a geladeira. Bem legal. E a Amanda
Olha, eu tenho algo muito especial pra você, Amanda. O que é? Você vai limpar os banheiros, tá bom? Eu sou feliz que eu não sou a Amanda. Então, Amanda, eu preciso que você lave os vasos sanitários, tá bom? Lavar os vasos sanitários? Eu odeio fazer isso. Pois é, mas mesmo assim é muito importante, né? E faz parte da nossa vida. Ô, professora, eu percebi que tinha alguma coisa que tinha chegado aqui, ó. Pera. O que será? Eu não sei de onde veio nem nada, mas tava... Ó, eu acho que tem uma carta aqui dentro, não sei. Uau, que flores lindas. Que cheiro gostoso, gente. Vamos ver. De quem será? Fala aqui de um admirador secreto. Eu tenho um admirador secreto? Eu não sabia. Gente, vamos fugir antes que a Amanda nos peça pra ajudá-la. Oi, Amanda, querida. Como você está? Hein, eu queria saber se você está louvando a Deus, igual que a gente aprendeu semana passada. Tá dando certo? Bem, eu louvei a Deus a semana inteirinha, só que agora eu não posso. Tô limpando vaso sanitário. Mas eu vi você adorando a Deus enquanto você comia o cheesecake. É claro, como você não sente alegria quando você come cheesecake de morango? É quase impossível parar de louvar. Eu também vi você louvando a Deus quando você estava jogando basquete. É claro, tava feliz. Então, por que você não pode louvar a Deus agora? Tia, tô lavando vasos sanitários, a coisa mais fedorenta do mundo. Sim, mas você sabe que a Bíblia fala que é pra gente adorar a Deus em todo lugar, em todo tempo, independente do que como a gente se sente. Verdade? É. Então isso significa que eu posso ativar o poder de Deus mesmo quando estou limpando vasos sanitários? Exatamente. Vamos louvar a Deus agora e vamos limpar esse vaso juntos. Vamos lá? Vamos. Que Deus eu te ajudo você. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a Amanda aprendeu uma lição muito importante. Vamos repetir o nosso ponto principal. Sempre adoro a Deus, independente de como me sinto. Ela aprendeu que às vezes fica fácil louvar a Deus quando estamos tudo alegre e tudo está legal nas nossas vidas. Mas ela também aprendeu que louvar a Deus durante os momentos difíceis também é muito importante. Vamos repetir o nosso versículo de hoje, Salmos 34:1. Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor.
Você vai ver que quando você louva a Deus em todos os momentos, a sua intimidade com Jesus vai crescer muito. Glória a Deus! Gente, já está na hora de ir. Jesus ama muito vocês e nós também. Até a próxima!